Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love BIMcast. Esse podcast da FF Solution traz transformação digital, inovação, tecnologia, aspectos metodológicos, cases práticos. A gente sempre está convidando empresas, pessoas que são autoridade no que fazem, são pessoas que se destacam no que fazem, e hoje temos convidados especiais. Eu sou Júlio Ribeiro, estou aqui como um dos hosts desse podcast, sou homem, 44 anos, cor parda, cabelos pretos indo pro grisalho, óculos e tô com uma blusa preta escrito I Love BIM. Do meu lado aqui, André. André. Tudo bom, Júlio? Bom ter você aqui de novo com a gente, cara. Legal. Tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, se apresenta e quem são nossos convidados, cara? Então vamos lá, né? Eu sou o André, tenho 39,999 anos, logo mais eu faço 40, sou careca, sou branco, estou vestindo também uma camiseta igual a sua, preta, escrito I Love BIM, tenho cerca de 1,80 m. Estamos aqui com os nossos convidados muito mais do que especiais, né? O Fred e a Érica, eles trabalham na Blossom Consult, né? O Frederico Gianotti é o CEO, é uma empresa de engenharia consultiva, né? A Blossom Consult, abrange desde a gestão de empreendimentos industriais até consultoria técnica em engenharia e negócios industriais, entregando resultados de alto impacto em setores como mineração, metalurgia, siderurgia, óleo e gás e infraestrutura. E a Érica Menegas, gerente de inovação e tecnologia da Blossom Consult, né? Tem uma carreira bastante sólida em grandes empresas, sendo especialista em transformação digital, inovação e governança de TI, tendo liderado projetos estratégicos e conquistando diversas premiações de inovação no Brasil. Melhor do que eu falar, são vocês mesmos falarem aí sobre vocês. Vamos lá. Muito obrigado aqui pela oportunidade, pelo convite. Eu vou deixar primeiro a Érica se apresentar e eu venho na sequência. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Érica Menegas, dos olhos castanhos, cabelos castanhos. Tenho 53 anos e tenho 1,67 m, né? Atualmente eu estou liderando, né, o time de transformação digital, inovação, tecnologia da Blossom, né? Eu vim realmente com uma carreira que vem da siderurgia e da mineração, buscando agregar aqui aos serviços que a Blossom presta bastante tecnologia e inovação, porque a gente acredita, né, que é por meio da tecnologia que a gente vai conseguir, com os nossos clientes, buscar melhores resultados, né, e entregar para eles mais eficiência, menores custos, né, nos projetos que eles fazem de engenharia. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado também. É uma alegria estar aqui. Então, sou Frederico Gianotti, CEO da Blossom, como fui apresentado aqui, engenheiro eletricista, 56 ponto um tanto de 9, né? Essa semana, completando meus 57. Opa, parabéns. Boa, parabéns. Muito obrigado. Com cabelo grisalho, ainda restando um pouquinho de louro nele aqui, né? 1,83 m e muito cheio de energia para esse dia aqui, que vai ser muito bom a gente poder compartilhar o que a gente tem feito, aonde a gente tem buscado nessa trajetória da Blossom, né? A Blossom já vem aí, já vai completar seus 9 anos, já com uma trajetória bastante madura, né? Uma trajetória, né, que nos levou a uma maturidade aqui como empresa, como solução, aonde a gente pegou todos esses aspectos da inovação, da tecnologia, do digital, né? Inicialmente como uma maneira de sermos modernos, eficientes, eficazes, mas durante essa nossa trajetória a gente descobriu que tem muito mais valor, né? Ou seja, essa questão do digital expande muito mais as fronteiras das soluções que a gente busca fazer, né? Então, hoje, o grande motivo nosso, o grande motivador, e foi o motivador da Érica ter sido integrada aqui ao time, é justamente a gente buscar esse valor além do digital. Então, uma alegria estar aqui, muito obrigado. E vamos bater bons papos. Muito bom.
Frederico, pode chamar de Fred? Por favor. Fred melhor, né? Você não... Eu já Sim. comecei Muito falando do Fred, né? Porque já tenho aí a Eu tô- intimidade. Não, e Fred me lembra um grande atacante do América Mineiro. O Coelhão, sempre presente. Deixa eu fazer uma pergunta que ela é... Você está falando sobre o tempo da Blossom, né? Vai completar uma década agora. E quando a gente olha para pro mercado de mineração que é, enfim, talvez milenar. Por que vocês atuaram nesse mercado? E aí, é mais uma pergunta que eu gosto de fazer para CEOs. Qual que é o grande propósito de vocês? Qual que é o grande legado que vocês querem deixar? Por que existirem? Então, muito obrigado por uma pergunta, né, tão interessante, né? Nós começamos, então, a Blossom, eu diria que no início foi uma aventura muito ligada a um momento profissional meu, de alguns amigos, né, e vindo de alguns desafios bastante duros. Então, apesar de ser uma empresa jovem, ela é composta, vamos dizer, por CPFs bastante experientes. Então, já vindo com um legado que ali em Minas Gerais, onde é a nossa origem, a questão da mineração e da metalurgia, a área de metais, é uma área muito tradicional e que é muito relevante dentro da nossa indústria mineira. E Belo Horizonte é um celeiro de boas empresas, de boas referências na área de soluções de engenharia. Foi assim, né, bem casual não, mas bem natural que a gente se envolvesse, né, pela trajetória profissional com a engenharia, pela nossa localização, pelo nosso histórico milenar, toda a tradição mineira, que a gente também se envolvesse com a área de metais. Então isso começou por tradição, vamos dizer, se eu puder assim dizer. Porém, a gente foi entendendo. Você veja, hoje a relevância que a Blossom tem nesse mercado, que é um mercado, como você bem disse, milenar, tradicional, consolidado. Então, como é que a gente consegue se colocar ali como um diferente? E diferente não por ser diferente, mas por agregar alguma coisa que não vem de toda essa tradição. Como é que, então, um pouco da minha fala inicial, como é que a gente consegue expandir as fronteiras da nossa abrangência, da nossa influência e tudo mais. Então, com esse mindset, né, nascemos digitais, né, nós nascemos dentro desse mundo, com essa oportunidade. Então, nós tivemos mesmo a visão, né, de, o que eu tiro mais daqui? Como é que eu me diferencio? E assim fomos, até que nos anos ali, né, e aí você veja, o crescimento da Blossom, lockdown, pandemia, tempos assim bastante difíceis, mas aonde cada vez mais essas soluções digitais, né, elas foram tomando mais relevância, foram tomando corpo, foram sendo melhor observadas na sociedade como um todo, e não seria diferente na área de engenharia, muito menos na área de metais. Então, tudo isso aqui foi pegar oportunidades, criar valores, e agora isso aqui é uma trajetória que a gente definiu, né, uma visão definida bem dentro da empresa, e a nossa busca continuada, né, de estarmos sempre nessa vanguarda, buscando agregação de valor. Legal. E dentro, você falou de crescer no momento de tecnologia, que o contexto tecnológico é presente, né? Talvez é uma vantagem de quem já surge com esse aprendizado que os CPFs têm, né? Que você via e você fala, não, porque a gente poderia fazer isso aqui melhor das experiências passadas. O que tem hoje de melhor que eu possa implementar? E uma coisa que a gente até conversou, que eu queria que você explicasse um pouco melhor, que é tecnologia como meio para um fim na área de mineração é a sustentabilidade? Qual que é o grande fim de ter toda essa tecnologia que vocês trazem? Como é que você vê isso? Se a gente for traduzir em uma palavra, é justamente a sustentabilidade, né? Então, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade é aquilo que você não pode, vamos dizer, colocar em risco
as gerações futuras que elas possam fazer o uso de tudo aquilo ali. E os 3 grandes pilares da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. E os 3 pilares têm que estar satisfeitos em qualquer das soluções que a gente proponha. E quando você vê os resultados que você consegue obter, quando você vê nos 3 pilares, usando com excelência, com propósito, e não por modismos, vamos dizer, simplificando a situação, a sustentabilidade, ela tem ali, vamos dizer, um campo fértil justamente para o florescimento, que é um pouco aqui, né, a ideia inicial da Blossom, né, pelo nome, né, o nosso slogan de Florescendo Soluções, vem justamente disso aqui. Nós temos que ser um campo fértil para novas soluções, para novas abordagens, modernas no sentido de resultado, no sentido de sustentabilidade. Eu falo muito, né? Nós estamos no mundo da mineração e da metalurgia, a mineração com todos os percalços aí, e que todo mundo sabe, então tem todo o compromisso de uma nova mineração. Nós somos da cadeia de mineração, nós somos parte da cadeia. Não é uma responsabilidade das mineradoras, e sim de toda a cadeia da mineração, né? E estende-se a toda a indústria de uma forma geral. Então, isso começa ali, né? Talvez impulsionado pelos acidentes, pelos eventos que aconteceram, mas isso se expande para a indústria de uma forma geral, e nós somos um vetor, a gente se coloca como vetor de transformação cultural, que aí sim, quando se tem a cultura, a mentalidade do digital, a transformação vai acontecer. A tecnologia está aí disponível para todos. A inovação depende da nossa capacidade mesmo. E a transformação acontece quando a gente tem a transformação da cultura, quando a gente influencia a cultura de um setor, de uma empresa, de uma pessoa, qualquer coisa que valha. E aí depende muito da resiliência, da persistência, né, do propósito. Legal. Só complementando aí a resposta do Fred, então você perguntou, né? A tecnologia, ela é um meio, sim, né, para a gente atingir todos aqueles propósitos de sustentabilidade. E com todos os eventos, principalmente aqui falando de mineração, né? Os eventos que a gente teve antes, porque o Fred comentou, né? Teve a pandemia, mas antes da pandemia teve os eventos, né? Nós tivemos os eventos da mineração. E a tecnologia vai vir nos ajudar a construir um caminho diferente. Como? Monitorando, né, as estruturas, criando projetos mais seguros, né, criando opções de relacionamento com as pessoas, treinamento, redução de riscos. Tudo isso, a tecnologia é um meio para você atingir a sustentabilidade. Então, ela não é um fim em si próprio. Então, a gente precisa ter isso, né? Não é um modismo, não é inovar por inovar. Eu brinco que inovação sem resultados é um quadro lindo na parede, né? Mas não serve muito. Então, a questão tecnologia é um meio para a gente atingir vários objetivos, e que eles foram ficando cada vez mais fortes dentro dessas empresas por causa dos eventos, né, anteriores. Então, é bem nesse sentido aí. E eu acho que talvez um último tópico aqui, muito relevante, o que ela traz? O que é o mais rico que essa tecnologia, que esses processos associados a tecnologias, né? Então, que essa transformação cultural traz? Colaboração. Então, você vai pegar todos os envolvidos num projeto, e aí quem são os envolvidos no projeto? São os técnicos envolvidos, são os stakeholders, é a sociedade, né? São os órgãos reguladores. Então, a tecnologia, ela traz se molda como uma plataforma para a colaboração. E da colaboração, você faz certo da primeira vez, então você é eficiente. Né? Você faz certo da primeira vez porque você coletou, né, as diversas facetas de um projeto, né, com todos os envolvidos podendo participar dentro da sua medida, dentro do que são convidados, mas o resultado ele é sensacional. Legal.
Legal. Eu queria pegar uma fala sua, Érica, que você falou assim, inovação sem resultado não leva a nenhum lugar tangível, né? E eu queria partir aqui de um cenário que hoje é um cenário que aí vocês vão poder concordar ou trazer um contraponto de que existe já uma visão relativamente madura de que trazer a transformação digital em grandes projetos de capital ajuda a alavancar resultados, na visão dos contratantes, certo? Porém, existe o desafio, que é o desafio de ter ali os ativos operando o mais rápido possível, na maior eficiência possível, ao mesmo tempo que, né, todos almejam, né, ter um gêmeo digital, enquanto tentam, né, mitigar ali os investimentos. Isso acaba sempre indo para o lado da engenharia, né, que é o lado ali onde tudo começa e é o ponto de partida ali para a estruturação das informações, né? Hoje, como que a Blossom tem lidado com esse cenário, né, de tentar agregar valor na etapa de engenharia e de trazer essa visão de que uma engenharia bem feita, uma engenharia estruturada de forma digital, com informações que vão evoluindo em termos de maturidade, e que isso é necessário para se alcançar os próximos passos ali dentro de uma visão de gêmeo digital. Isso é uma concepção bem interessante, né? Porque se você começa de uma forma organizada e utilizando tecnologia desde o início, né, do seu projeto de engenharia, do seu projeto daquele ativo da planta, e hoje existem tecnologias que te permitam, desde o início, você fazer todo o desenho, né, digital dessa planta, todas as disciplinas se conectando, se conversando. E depois, quando essa engenharia ela vai evoluindo, tem toda uma construção dessa planta, você pode ter o que a gente chama de continuidade digital. Porque, como está tudo digitalizado, né, e você pode integrar informações de sistemas, informações de automação, né, coletar com sensores via IoT e integrar em todo esse desenho que você construiu, que não importa se foi um greenfield ou se foi um brownfield. A partir do momento que você digitalizou toda aquela planta, que você agregou informações, a partir daí você pode usar essa tecnologia durante todo o ciclo de vida útil daquele ativo. Né? E aí entra a ideia do gêmeo digital, porque lá na frente, daqui a 10 anos, eu tenho que fazer um revamp, né, uma reforma daquele ativo, você não tem que começar tudo mapeando tudo aquilo de novo, está pronto. E você pode usar todo aquele dado que foi sendo gerado e capturado durante o ciclo de vida daquele ativo para fazer predição de paradas. Aí você começa a entrar com inteligência artificial, né? Você vai aí predição de paradas vai parar menos, você vai ter redução de custos, redução dos prejuízos com as paradas, enfim. Aí uma coisa vai puxando a outra. Então, a ideia, e é uma coisa que eu gosto de falar, que o Fred, isso é um termo que ele sempre fala, né? A continuidade digital. A transformação digital pode ser, você faz a transformação, mas ela pode morrer. Como no passado já acontecia, né? Os projetos eram feitos de forma digital, mas aí entregou o projeto, morria. Aquele dado todo era perdido, daqui a 10 anos faço tudo de novo, né? Sem Fred. Exatamente. Interessante, né, que nós participamos de um evento da Autodesk lá na Alemanha, onde nos foi dito lá que por dia, dentro do mundo Autodesk, estamos falando só do Autodesk, tem as outras, né? Mas a mais relevante, 2 bilhões de dados gerados por dia dentro do mundo Autodesk, dos quais 96% desses dados nunca mais são tocados, nunca mais são utilizados. Então, por que eles foram gerados? Né? Que valor que eu posso extrair? Então, gerar os dados, fazer digital, muito bacana. Mas a grande questão é, que valor que eu extraio disso aqui? Nos N mais um momentos aqui. E eu completaria que o grande desafio da questão da digitalização primeiro eu vou querer ser convidado para uns 3 podcasts para a gente decidir o que é um gêmeo digital. Cada um, os conceitos são os mais variados, são os mais intensos e são super interessantes. Né? Mas vamos pegar o conceito que cada um tenha de gêmeo digital. E quando a gente fala dos novos projetos, de como a gente consegue fazer, estruturar
e deixá-los prontos, aptos a acoplarem numa inteligência artificial sensacional. Todo mundo sabe, estamos no caminho, né? Nós da Blosso estamos muito avançados na estruturação desse gêmeo digital dessa forma. Mas o que é o desafio que a gente se pôs, que a gente se colocou? Olha, existe um legado industrial, vou falar da indústria, né? Mas existe nos mais diversos setores, existe um legado gigantesco. Então, o que é? Esse legado que foi feito até aqui, ele está fadado a não se integrar nesse mundo? Porque ele não nasceu bonito? Porque ele não nasceu digital, não nasceu estruturado no ambiente comum de dados? Então, a gente começou a se colocar um desafio de como eu integro esse legado. E quando você fala da sustentabilidade, Júlio, é importantíssimo como é que eu faço essa integração, né? E a cada fatia, vou chamar de Lego, né? A cada pedaço do cubo que eu vou conseguindo formatar, eu tenho que ter um resultado financeiro. Eu tenho que ter um resultado, né? Uma melhora, um impacto social. Eu tenho que ter uma melhora na minha pegada de carbono, na minha questão ambiental, a cada passo que eu der. Então, a gente se colocou vários desafios de como eu consigo agregar esse legado. Né? E assim, as ideias que surgiram são várias, né? São super interessantes, mas esse é um desafio que todo mundo tem que se colocar. O que nasce hoje está muito mais propenso a aceitar toda essa questão da tecnologia. O que tem é muito grande e não pode ficar de fora. Eu quero que a gente consiga avançar daqui a pouquinho para alguns exemplos, para alguma aplicação que vocês vão conseguir descer em profundidade, mas me chamou a atenção algo que vocês trouxeram, que a gente discute muito aqui nesse podcast, às vezes que é uma questão semântica. Enquanto a gente não tiver minimamente disposto a discutir o que eu estou chamando de BIM, o que eu estou chamando de gêmeo digital, o que eu estou chamando de sustentabilidade, né? Essas ancoragens que nos colocam capazes de compreender as origens da evolução. E aí vocês trazem um termo que é a continuidade digital. Então, explica um pouco melhor para quem está escutando a gente, assim, a continuidade digital, ela é uma proposta metodológica, ela é uma cultura da empresa. O que é? Como é que vocês entendem essa continuidade digital? Quer elaborar primeiro? Bom, então, assim, na sequência do que eu estava comentando, né? Porque pensando numa empresa de engenharia, né? Que a gente agora nós somos totalmente digitais, né? Tudo que a gente faz já não tem mais a prancheta, acho que a maioria não tem. Mas é sobre isso que o Fred falou. Como já está digital todo o desenho, né, todo o projeto, então o que a gente agrega nesse desenho, nesse projeto? Porque depois que é utilizado, é feita toda a planta, o que a gente agrega? A gente agrega dados do que está acontecendo durante o processo produtivo. Dados de processo vêm para esse desenho e você começa a monitorar de uma forma 3D, né, tudo que está acontecendo no processo. Aí você começa a ter uma cópia digital daquela sua planta. E essa cópia digital começa a caminhar para um conceito do gêmeo digital, em que você pode, desde fazer capacitação de novos funcionários ali, diminuindo, por exemplo, riscos daqueles novos funcionários terem acidentes em plantas. Você pode ter todos os dados para você fazer predições, simulação, alterações naquela planta sem afetar o que está acontecendo ali. Então, a continuidade digital depois que você entregou todo aquele projeto de engenharia que você foi contratado para fazer, aquilo não morre. Os dados, os desenhos, tudo, aquilo é vivo. Então, você pode fazer o rollout de todas essa tecnologia para as equipes que vão estar ali naquela empresa. Então, vai continuar, não morre comigo. Eu entreguei para você um projeto, fui embora e todos esses dados, todos esses desenhos morreram. Então, eu entrego lá para a área de manutenção,
para a área de desenvolvimento, de treinamento, né, de IA. Então, aqui, ó, se vocês têm toda uma tecnologia, todos os dados estão migrando aqui para dentro, continuem usando. Essa é a continuidade, não morre na gente. Legal. Se eu puder elaborar um pouquinho aqui em cima do ciclo de vida de um ativo. Então, o ciclo de vida ele vai ter sua conceituação. O que acontece na prática? Olha, não gostei tanto desse conceito que foi feito. Às vezes eu troco de empresa de engenharia. Então, tudo é tratado por silos. Sim. É tudo tratado por silos. Então, eu pego aquilo ali e vou fazer meu projeto detalhado, vou fazer meu FEL 3, meu FEL 4, vou fazer o que quer que seja a metodologia sendo aplicada. Eu começo a rever o conceito em fases erradas. Sim. E aí o projeto começa a atrasar. E eu vou implantar. E você pega aqui no Brasil, né, isso é da indústria de uma forma geral, mas aqui no Brasil de uma forma bem severa, você não consegue atingir o CAPEX, que é consequência, eu tenho firme esse conceito, de que é consequência de um cronograma que foi frustrado, que foi estendido, e o CAPEX quase que é uma consequência direta da extensão do cronograma. E por quê? Porque tudo é tratado em silos. E aí vem a mentalidade, vou dizer, do nosso setor de engenharia. Onde é que termina a minha responsabilidade? Na entrega de um projeto de capital. Eu termino ali, minha participação. Peguei, entreguei no on schedule, on budget, lindo, maravilhoso, cumpri meu papel, fui embora. Errado. Não, meu papel não termina ali. O meu papel enquanto uma empresa focada na sustentabilidade, na responsabilidade, como um agente de transformação do setor, que começa na mineração, mas onde a gente atua, a gente é um agente de transformação. Eu tenho que entregar para uma operação digital. Porque agora, depois que eu entreguei, dependendo do tamanho, vou pegar um greenfield de grande porte, 3 anos para implantar, 4 anos, lindo, maravilhoso. Depois são décadas. São décadas de operação. Então, quando eu começo um projeto, no meu papel, eu tenho que estar pensando no ramp-up. Quando eu passo o bastão, e aí a Blossom também se propõe a fazer gestão dos ativos, acompanhar junto de seus clientes toda a parte de gestão de ativos, eu já tenho que estar focado o quê? No uso futuro. Nunca esquecendo de toda a trajetória sustentável. Né? Senão aquele empreendimento ele vai morrer no meio do caminho. Ele vai frustrar o business plan de alguém e vai ser um fracasso. Não, nós queremos ser participantes de alguma história de sucesso. A gente quer influenciar em prol, né, para aumentar as chances do sucesso dos nossos projetos industriais e sempre pensando na questão do uso futuro, que é um termo também muito bom. Né? Fala-se muito em descomissionamento. Não, eu estive na Alemanha lá no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, e vi uma coisa super interessante. Ali na região de Essen, né, deve ser oeste da Alemanha, não sei, era uma região siderúrgica muito pesada. Então, eles, historicamente, muito degradada pela indústria. Tinha lá vou chamar aqui de carcaça, de uma indústria siderúrgica, onde metade dela era um estudo, deixa como está. E tinham estudiosos ali, tinham pesquisadores, vendo como é uma área tão degradada, como é que ela reage naturalmente. Então eles deixaram ali quieto. A outra metade virou um parque. Então lá na coqueria, na época do frio, virava um rink de patinação ali embaixo da coqueria. Eles tinham concertos. No alto forno eles cortaram uma fatia, você subia as escadas, você via um alto forno por dentro, como é que funciona, como é que é. Né? Uma cultura industrial até hoje muito forte que eles têm. Os corrimãos e tudo mais, cheio de gente subindo, descendo de skate, de bicicleta. Então, assim, isso é pensar no uso futuro.
Né? O uso futuro, os usos podem ser diversos. Eu lembro do gasômetro, onde lá no gasômetro o pessoal, eu olho aqui para a Érica, que ela conhece bem da siderurgia, lá no gasômetro o pessoal fazia mergulho, encheu d'água e fazia mergulho. Então, o que é que a gente pode fazer? Que proveito que a gente pode pensar? E a continuidade digital traz todo o histórico, ele facilita que essa questão toda, né, seja suave, não seja tratada em silos. Olha, por mais que não seja mais a minha responsabilidade, eu te passo o bastão completo. E o grande segredo não é da NASA, é um ambiente comum de dados. Ou seja, você pegar as informações que são usualmente fragmentadas e de difícil acesso e você torná-las acessíveis, né, e estruturadas. Deixa eu pegar um ponto que vocês falaram aí. Você é de formação engenheira? Não, eu sou formada em ciência da Você é de computação. computação engenheiro? Sim. Engenheiro, eletricista, igual o Fred. Eu sou geógrafo. Então, só para fazer um olhar do conhecimento que a gente até vem discutindo dentro desses termos, tem um que é o de GeoBIM, que você foi falando, isso foi me vindo na cabeça. Para além da infraestrutura construída, tecnológica, essa capacidade de compreender o uso futuro sustentável, isso está em algum lugar. Está em alguma bacia hidrográfica, está próximo de alguma comunidade, sofre ações externas que não são controladas por nós, há uma necessidade de entender um grau de resiliência do ambiente ou eixo. Como que vocês conectam hoje ou concebem essa concepção do contexto em que está? Para que eu possa entender isso, olha, a vocação, há um conceito que discute que é quais são as vocações territoriais para pensar em territórios inteligentes e as atividades de negócios que estão acontecendo ali, e a mineração é uma dessas atividades, está nesse contexto. Como é que vocês olham para além da infraestrutura e traz o contexto para essa visão? Eu vou te dizer, Júlio, que a gente está vivendo isso numa intensidade tão grande nos nossos projetos que é super interessante. Então, hoje a informação ela é fácil, ela é disponível. A voz, as pessoas têm voz. Se eu consigo gritar, reivindicar, mas mais do que nada, eu consigo colaborar. E a gente tem vivenciado, assim, principalmente um grande projeto de mineração envolvendo barragem, zonas de alto-savamento, transferência de comunidades, de locais, e como a questão do digital ela tem sido um alicerce em toda essa discussão. Por quê? Fica claro para todo mundo. A questão do BIM, que para mim é eu falei 3 para o Gêmeo Digital, né? Nós vamos fazer 5 podcasts para a gente discutir o que é BIM, tá? Então a gente vai precisar de pelo menos 5. Mas o BIM, como plataforma de colaboração, como você chegar a trazer leigos, o melhor entendimento que se tem de BIM, né? Mais comum, mais alinhado com todas as vertentes. Você consegue trazer leigos em leitura de um projeto de engenharia, né? E se torna uma linguagem muito mais acessível. Então, esses temas que você trouxe, que são super relevantes, hoje as comunidades, né, os stakeholders, de forma geral, querem saber do uso até qual que vai ser a história disso aqui até o uso futuro. Não, mas eu estou começando minha jornada que ela vai demorar décadas. Ok, mas o que eu fizer aqui hoje impacta a viabilidade de alguma coisa daqui a 50 anos. E talvez eu chegue nos 50, descubra que ainda tem mais 50. Mas eu estou sempre pensando, olha, o dia que isso aqui acabar, qual que é o melhor uso? Porque descomissionar é muito pobre. Eu vou juntar minhas coisas, vou empacotar e vou embora. Não, eu posso agregar muito para aquela comunidade, né? Eu posso contribuir muito mais do que simplesmente restaurar. Opa, ali tem. Então, o digital, na verdade, ele é o maior aliado e esse tema, na indústria de forma geral, muito quente. Tudo na nossa sociedade
está muito quente porque as pessoas têm voz. Felizmente, é tudo muito bom que se tenha voz. E o digital permite justamente, e para mim a essência do BIM é essa colaboração. Né? E o BIM para mim é mais do que qualquer coisa, é uma filosofia de colaboração. E as ferramentas amigáveis para essa colaboração, elas compõem o que é o meu entendimento do BIM. Legal. Boa. Eu vou trazer um tema aqui, aí olhando muito mais aí para o dia a dia, né, de vocês como empresa, né, mas também com a visão do ecossistema como um todo, que é o desafio da gente ter pessoas aptas a produzirem, né, a participarem dos trabalhos, tanto do lado dos contratantes quanto do lado das contratadas, dos grandes projetos, né? A gente tem sentido no mercado de infraestrutura no Brasil como um todo uma carência de profissionais bem capacitados, tá? A gente vê que a demanda existe e a formação não acompanha. Então você sempre vê as mesmas pessoas sempre permeando nas mesmas empresas, né? Existe um alto índice de turnover, existe também um giro das pessoas dentre as mesmas empresas do ecossistema. Isso, quando se fala ainda mais de mineração e metais, né, que é um segmento que exige um nível mais alto ainda de especialização, né, isso fica ainda mais latente, né. Hoje, pensando no momento da Blossom como um todo, o que vocês têm sentido? E se vocês pudessem dar uma visão, né, do que vocês imaginam que seria assim, uma forma de trazer a força de trabalho mais próxima da necessidade, o que seria uma ideia de ação nesse sentido? Bom, você trouxe, né, que formar essa mão de obra para a mineração é um desafio, né? É um setor, e siderurgia também, são setores bastante específicos e tudo. Mas hoje também a gente tem, inclusive, o desafio das pessoas formadas em tecnologia, né? Sim, Porque exato. o que aqui a gente está falando é juntar as tecnologias que estão, né, surgindo, indústria 4.0, em um setor que também tem essa carência. Então, esse né, sem dúvida, é um desafio. Né? Você acaba tendo que trazer pessoas jovens e formar a partir do conhecimento que você já tem em casa, né, com as pessoas que já estão ali há mais tempo. Mas eu acho que isso essa escassez de mão de obra é um desafio para nós, para a Blossom, mas para todas as empresas que queiram, né, utilizar de tecnologia, e nem é só no Brasil, né? Essa escassez é um desafio realmente aqui no mundo atual, né? Não sei, Fred. Interessante é o seguinte, nós somos como empresa, como postura, nós somos a gente se julga promotor da diversidade. Por quê? Porque a gente entende que o mosaico, né, que se forma daquilo ali, a gente discutiu muito isso aí que essa semana dentro da empresa, ele é muito rico em ideias, visões e tudo mais. Hoje também nós viemos aqui, no nosso caminho aqui para o podcast, vindo desde lá da querida Belo Horizonte, como essa geração desafiada, essa turma move montanhas. Sim. A grande questão, e aí de novo, a questão do digital é um grande, grande aliado. Essa turma gosta, a nova geração gosta. O que eu vejo um pouco lá dentro da Blossom, eu estou vendo aqueles sêniores que a gente tem que fazer a mescla para fazer esse mosaico junto com a juventude, que tem o conhecimento e a curiosidade e a capacidade do digital, esses aí talvez sejam os mesmos, né, que ficam permeando. Mas tem uma juventude que ela nasce, que ela vem com um interesse bastante grande, desde que desafiados. Como é que você coloca isso como desafio para essa juventude? Ali, né, nós temos um grande desafio na engenharia. Engenharia a gente não tem conseguido completar as turmas das universidades. Engenharia é um curso tão difícil. Você, como engenheiro eletricista, talvez esteja ali no topo ali dos desafios da engenharia dentro da escola, né, dentro das universidades,
a gente não está conseguindo. Então, a turma não segue para engenharia. A turma vai para mercado financeiro, a turma vai para consultoria. Opa, como que eu vou fazer isso aqui? Não tem outra forma que senão você formar a mão de obra, mas você só vai conseguir verdadeiramente, e aí tem os desafios da mineração, da metalurgia, como a Érica muito bem disse, que o que a geração anterior se dispunha a fazer, a próxima não vai fazer. Esquece. Né? Eu, como exemplo aqui, ficar lá na boca do alto forno com a corrida de metal líquido é penoso. Cada vez mais o digital, a automação, a evolução enquanto sociedade, é porque a gente tem condições de colocar coisas mais interessantes ali, né? Para melhorar a condição de trabalho dessa turma, para que a gente continue tendo, a gente satisfaça os 3 pilares da sustentabilidade. Então, é um grande desafio. Gente, com a tecnologia, a gente tem que tornar mais essas indústrias atrativas, né? Porque cada vez menos esses jovens que estão se formando, que se interessam sim por tecnologia, mas se as indústrias não acompanharem essa evolução, essa transformação, daqui a um pouco ela não vai conseguir achar pessoas para trabalharem ali. E o nosso papel como uma empresa, né, de engenharia é tentar também influenciar e levar esse conhecimento, essa tecnologia para as indústrias, né? Então, faz um pouco parte do nosso papel isso. Deixa eu fazer uma pergunta nesse tema que eu fiquei curioso agora. E aí é uma curiosidade para que também vocês tragam algum exemplo dessas boas práticas que vocês estão fazendo, que é essa questão, a Érica comentou, tem uma mudança no mercado de engenharia, né, do perfil de quem faz engenharia, de quem forma engenharia, a experiência que tem na área de mineração da metalurgia, atravessado por uma evolução tecnológica, e tudo isso é uma questão geracional. São muitas variáveis. São muitas variáveis. A inteligência artificial são muitas dá variáveis. conta. Então, o que vocês têm? Como vocês têm lidado com isso? Tem um programa de incentivo dessa diversidade, de colocar o sênior com alguém com uma habilidade tecnológica? Quando vocês vão pensar em projetos, squads, como é que vocês lidam com isso? Como transformar essa complexidade em algo na prática? Como é que vocês têm feito? Eu diria o seguinte, Júlio, isso aqui é uma fórmula antiga, esse mix aqui da experiência, né, com a juventude. Eu só acho que agora a base da pirâmide, ela se alargou um pouco mais. Mas isso é um modus operandi, uma boa prática ou é uma necessidade, eu não sei exatamente qual que é o melhor termo, mas que já se pratica há muito tempo. Então você tem aquela pirâmide dos sêniores e você vai descendo ali, só agora a base para mim ela é mais achatada. Mas deixa eu te falar uma coisa, questão de ordem prática que nós fizemos. Então nós fomos para as universidades e antes disso nós fomos para as escolas técnicas. Tá? Onde nas escolas técnicas muitas vezes você tem aquele jovem que se formou. Muitas das vezes, nas escolas técnicas, a gente vê pessoas de uma classe mais baixa e que ele tem que se sustentar durante o período dele ali de universidade. Eu te digo que aquilo ali, a gente achou um nicho, uma forma de extrair. Então, nosso papel, dando oportunidades para a sociedade, e o retorno que isso nos dá é muito, muito rico. E aí nós vamos ter esse jovem ali por 4, 5 anos do seu curso de engenharia, né, interessado, tendo certeza de que aquilo ali que ele quer. Muitos no começo, mas a peneirada já começa. Quem são aqueles que têm a vocação? E aí, depois daquilo ali,
acaba tomando um amor pelo nosso projeto, pela nossa visão, e acabam ficando com a gente na jornada. Então, isso aí foi uma coisa bastante prática, e no caso aqui bem intenso, nós fizemos com várias escolas, mas de uma forma muito intensa lá em Belo Horizonte com o Cefet, a ponto do Cefet identificar que ele não tinha dentro da grade curricular, né, tanto do curso técnico quanto da graduação superior lá, ele não tinha uma cadeira de produção de engenharia. Aprende-se a respeito de motores, de cabos elétricos, de estruturas metálicas, mas como é que se faz? E então nós fomos convidados pelo Cefet a ajudá-los a estruturar. Então, você vê, quando a gente se coloca como agente de transformação, é isso que a gente fala. Aquilo que está no nosso alcance, aquilo que a gente pode, que a gente pode promover, e aquilo retorna. E aquilo retorna ricamente para a empresa. E isso, sim, é o mais puro exemplo de sustentabilidade, né? É o S. Legal, muito bom. Muito bom. Muito legal. André, tem alguma pergunta que você, de formação de área, de projeto também, que você acha que é legal perguntar para eles, de desafio, como é que eles lidaram? Tem algum projeto que vocês fizeram, que vocês falam que a gente tem... Porque uma coisa importante, a gente está falando para uma audiência que tem gente que conhece perfeitamente os desafios da área e tem aquele público que é o jovem, talvez. Ele fala, mas o que faz lá na ponta? Onde que eu aplico isso? Nós começamos com aquilo que o mercado chama de BIM. Tá? Primeiro desafio nosso foi que a gente conseguisse montar tudo num ambiente comum, tudo numa plataforma única. Existe uma publicação interessantíssima da Deloitte falando sobre o projeto de capital do futuro. O projeto de capital do futuro é digital. Então ele começa, esse é o título. E ele fala muito, olha, essas tecnologias disruptivas, né, são frequentemente já aplicadas há muito tempo. Eu, quando estudei engenharia elétrica 30 e poucos anos atrás, eu estudava inteligência artificial. Só o nome, na minha época, eram sistemas especialistas, né? Eu lembro da linguagem Prolog, era a coisa mais louca do mundo. Ótimo, sempre funcionou. Depois eu fui trabalhar na siderurgia, onde na década de 70 existia um gêmeo digital, um computador que pegava o laminador e fazia todo o setup, toda a simulação. Isso já existe há muito tempo. Uma coisa estruturada, uma coisa localizada e tudo mais. O que acontece, segundo, né, como coloca lá nessa publicação da Deloitte? Você tem iniciativas de digitalização. Se você não tem o alicerce, você vai ter um resultado efêmero, o digital vai cair em descrédito e, consequentemente, os resultados não são obtidos, e, consequentemente, você cai em descrédito. Só sem interromper a ideia rápido. Essa publicação, ela está disponível? Ela é pública? Ela é pública. Ela é pública. A gente tem feito um exercício, toda vez que algum convidado cita um documento, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, a gente vai localizar o documento e colocar, porque quem tiver feito agora falou, opa, pausa no vídeo, download o documento, acessa ele digital, só para super interessante, legal. Super interessante, né? Foi uma pesquisa que nós fizemos mesmo na internet, achamos esse documento muito interessante. Mas o que ele cita? Que você tem que ter o alicerce. O que é o alicerce? É o projeto executado em plataforma única com um ambiente comum de dados. Opa, nada da NASA. O que é a continuidade? Ele chama então o Step 2, né? O segundo estágio. Ele chama você deixar disponíveis, né, acessíveis todos os dados para operação e manutenção. Opa! Então, o que a gente chama de BIM, né, primeiro é exatamente isso. Plataforma única, um ambiente comum de dados. Agora você está apto, então, a colocar
tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, qualquer, né, usando a buzzword aí do momento, vamos simplificar na inteligência artificial. Então, eu vou, ao invés de pegar um case, eu vou te dizer um pouco a jornada que a gente está trilhando. Primeiro foi a gente ser fluente no BIM, nesse projeto estruturado como um alicerce para alguma coisa maior. Mas a gente já pensando, né, na metade do caminho, a gente, olha, estamos nos consolidando como referência no BIM, mas o que vem na sequência? E na sequência veio, como é que eu pego então esse BIM, que como foi pensado, né, e eu começo a trazer o que de fato foi feito. O que de fato foi feito. E agora, né, com o apoio inclusive da EFF diretamente, nós estamos lá estruturando, digitalizando o nosso campo. Como foi feito? Era para ser, cadê retrato? Quando eu pegar, né, se eu tenho uma foto daquele ponto, de uma fundação, de uma tubulação, de uma linha, como é que foi feito? Como é que foi construído? Eu trazer todo aquele histórico. É o estágio que a gente já está numa prática muito fluente. E aí agora eu estou pegando o BIM, que eu diria que como deveria ser feito, agora nós estamos estruturando como de fato foi feito. E agora a gente já está pensando na próxima etapa. Então, como a gente já está trilhando isso aqui de uma forma e ganhando fluência nessa questão de como de fato foi feito, agora a gente está falando, ok, e o que é que eu posso usar isso aqui na próxima fase, que seria a fase de operação? Então, como é que eu coloco, como é que eu integro dados em tempo real? Como é que eu integro, como é que eu começo a trabalhar com previsão de comportamento? Não estamos falando ainda. Como é que eu dou uma plataforma para um especialista poder fazer todas as suas análises e tudo mais? Daqui a pouco, nós vamos aplicar as tecnologias de machine learning. Então, a gente já também vem pensando, trilhando nisso aqui. E aonde que a gente aplica esse BIM? 100% dos nossos projetos. 100%. E a colaboração pode se dar até no 2D. Sim, sem dúvida. Não, o 3D talvez seja a melhor forma de se colaborar. Né? 99% dos nossos projetos nascem. O que é a grande dificuldade? Que 1%? 1%? Essa precisão do percentual você esquece. Né? O que é? Ainda é cultura do setor. Como que ele vai me pagar? Ele me paga por entregável, ele me paga por avanço de modelo. Toda essa discussão ainda existe, mas o BIM, a colaboração, existe em 100% dos nossos projetos. E a grande maioria deles já nasce estruturada em um ambiente único, uma plataforma 3D. A grande maioria já é assim. E aí você tem agora a gente ganhando essa fluência e nós já estamos prontos e já estamos fazendo. E vou remeter de novo à história triste dos 2 eventos da mineração. Hoje nós já estamos trabalhando na estruturação do que seria um gêmeo digital de uma barragem de rejeitos. Uma barragem de rejeitos, sim, aquilo ali é vamos dizer, uma estrutura dinâmica, né? Com eventos, com histórico, com responsabilidade. Legislação. Importantíssimo. Então, a gente está já trabalhando verdadeiramente na implantação de um gêmeo digital de uma barragem de rejeitos, aonde a gente já está preparado para depois pegar toda a instrumentação associada, trazer para aqui, para a gente poder estar trabalhando junto com as empresas de mineração na segurança da barragem e na gestão hídrica. Que quando a gente fala da sustentabilidade, nós escolhemos justamente a gestão hídrica como um ponto de partida, pela simplicidade da estrutura, né? E a importância e o impacto do tema da gestão hídrica. Muito bom. Eu vejo um ponto que vocês têm falado com muita qualidade, que é
tomar decisões olhando para o retrovisor estava muito atrelado a uma base do digital que também estava no analógico. Eu poder consultar o que eu tive até aqui. Tomar decisão em tempo real tem a ver com eu aumentar minha capacidade de processamento, tendo os processos mapeados, né? Eu consigo, os sensores captam. Então. E vocês têm falado muito sobre cenários futuros. E eu vou para uma entrada de prospectivas, né? E dentre os cenários desejados, quais são os possíveis, quais são os viáveis. Então, é legal isso, né? Tipo assim, o que pode acontecer Predição. com a predição em cenários otimistas, realistas, pessimistas. E se, né, eu tenho feito essa pergunta em algum dos ambientes que eu tô como professor, se o evento de chuva, de precipitação que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecesse hoje na região quadrilátero ferrífero, ali na região, o que acontecia? É assustador o que poderia acontecer. E, melhor ainda, se eu tenho essa previsão, vou falar aqui de São Paulo, né? O que foi o melhor, né, que teve mais resultado até hoje? Construção dos piscinões. Né? Amenizou, não resolveu, mas amenizou bastante os efeitos, né, de chuvas, né, torrenciais e tudo mais. E aí vão levar lá para o quadrilátero ferrífero e suas barragens. São super importantes, como piscinões. Tem o mesmíssimo. Olha, e se? Né? Mas esse e se, olha, existe uma previsão de uma chuva fora do normal. Isso já é. Agora, eu começo justamente, a riqueza está ali. Eu pego agora pegar outras informações que não tem nada a ver com o meu objeto direto. Sim. Mas olha a abrangência ali. E quando a gente está falando da gestão hídrica, nós estamos falando exatamente desse tipo de tema. Na gestão hídrica, toda indústria, ela quer o quê? Ela quer aumentar o reuso, a recirculação. E é o que ela mais quer. Agora, a gestão em si não é simples. A Érica estava me educando aqui. Um ser humano brilhante consegue fazer toda uma formatação de cenários e se com até 5 variáveis. Mais do que isso, não. Então, por que a gente não coloca a máquina para nos auxiliar, colocar mais variáveis, termos maior possibilidade, né, maior assertividade? E outra, se não ocorreu aquela previsão, eu tenho, e se não chover naquela coisa? Eu tenho água para captar, eu tenho como fazer o meu make-up, mas eu vou sempre trabalhar. E o impacto que eu tenho, você viu, nós falando dos piscinões, né? E as grandes bacias da mineração trabalhando como piscinões, olha a importância que tem para uma abrangência, como você mesmo disse. Vai muito além da minha atividade primária, mas é minha responsabilidade enquanto cadeia inteira da mineração, mineradoras e tudo mais, pensarmos no impacto geral. Muito bom, muito bom. Tá muito legal essa conversa. Já fica o convite para voltar para falar. Eu anotei, ó. A gente vai voltar para falar sobre 3 vezes sobre Digital Twin e 5 gêmeos digitais. A gente pode falar, vamos escolher uns temas aqui que tem pano para manga. Tem uma pergunta que a gente tem feito no podcast, que é quando eu olho para o futuro. E essa é uma pergunta que eu quero, intencionalmente tenho feito uma pergunta. Não é o futuro do que já é realidade hoje, porque, vamos lá, a gente parte de um entendimento que provavelmente aqui vocês podem falar um termo que alguém vai falar, sério? Isso não está acontecendo, vocês mostram. Está acontecendo aqui. Não está massificado, mas já existe. Quando eu penso futuro, o lema da FF esse ano é projetando o futuro. Qual é essas ações de hoje que a gente está fazendo para um futuro nesse mercado? Como é que vocês veem daqui a 10 anos? 5 a 10 anos? Como vai estar
o segmento? O que vocês acham que hoje ainda é muito tendência ou que não tem ninguém falando ainda? Como é que vocês ajudam? Quem vai começar uma carreira hoje? Só para pegar um ciclo que a gente falou muito sobre formação. Eu posso hoje começar com uma carreira que é natimorta. Uma atividade que já está num declínio. Para o que será a atividade que junta tecnologia e engenharia? É fácil as perguntas que a gente faz, assim, Essa pergunta aí, super trivial. Cadê a nossa bola de cristal? Olha, É essa bola de cristal de quem tem lastro, sabe? A minha bola de cristal, né? Nós não estamos falando de um projeto, de um futuro longínquo. Nós estamos falando de médio prazo, 5, 10 anos. Então, isso, um pouco que nós falamos aqui vai estar amadurecendo dentro desse, apesar da gente falar com uma certa fluência, inclusive que nós já estamos começando a aplicar. Hoje, você pega a questão do gêmeo digital, todo mundo fala no gêmeo digital. Ok. Quem é que está conseguindo avançar? Então, eu vejo que no futuro, nesse médio prazo, nós vamos conseguir avançar com verdadeiramente um gêmeo digital que seja aplicável. E eu acho que o gêmeo digital, ele não é fim. Ele é alicerce também para as tecnologias disruptivas aí de machine learning na abrangência que você queira. Vim falar de metaverso também, que é outro assunto que eu gosto, que tem para esse lado. Nós já criamos o Blossom Verso, tá? Boa. Que é uma dessas tendências, né? Assim, esses ambientes colaborativos, descentralizados, persistentes, né? Enfim, tem uma série de características metaversicas que Mas é justamente isso. Eu não gosto de usar muito esses termos que parece que é coisa, né, de propaganda. Parece que é coisa de propaganda, mas não é. É realidade. O metaverso industrial, nós estamos falando do metaverso industrial, e que não precisa ser complexo. Vou te dizer como é que a gente entrou nessa jornada. Nós entramos nessa jornada com aquela questão super complexa, deixando tudo perfeito, todas as informações, e nós vimos, ótimo, essa é a nossa visão. Daqui a algumas décadas, nós vamos chegar lá. Ótimo. Então, se tem em algum momento aqui que a gente se deu o desafio, como é que eu simplifico? Por quê? Porque você tem que começar. E nesse médio prazo, e aí é um metaverso simplificado. Eu vou brincar, minha habilidade de desenho, né? Assim, aqueles desenhos de Zé Palito. Né? Ótimo. Faz o desenho de Zé Palito e funciona o metaverso. Depois você pega algum artista e começa a desenhar aqueles desenhos japoneses lindos, maravilhosos. Ele vai ser rebuscado naquele nível, mas tem que começar simples e nesse universo, nesse horizonte aí de médio prazo, 5, 10 anos, se a gente puder usar os termos que não são de propaganda, não são termos frágeis, não, né? É justamente o metaverso industrial. E é legal isso, às vezes sobre tecnologia a gente toma um cuidado aqui de que o termo, em algum momento, ele surge da academia ou ele surge de um conceito e há uma busca de apropriação por empresas ou marcas e aí isso atrapalha esse entendimento do que é a origem, né? Então, acho que é legal a gente dizer isso para quem está estudando sobre o tema. Procure saber o que são os alicerces daquela buzzword que está todo mundo dizendo, né? Tem que ter um cuidado, né? Porque desses. o metaverso, há um tempo atrás, né, ele ficou muito conhecido. Tinha gente comprando terreno lá, né, em Beverly Hills, no metaverso, pagando horrores e tal, até artistas, até jogadores de futebol fazendo isso. Então, quando a gente usa essa buzzword, pode falar assim, não, esse negócio não funciona. Mas é o ciclo na maturação de uma tecnologia, né? O Gartner tem aquele hype cycle lá. Sim. Então, às vezes, é uma tecnologia que veio, que teve todo mundo ficou entusiasmado, aquilo não entregou o que ele prometeu, mas depois chega no que o Fred fala, no platô. Né, de estabilização, que agora essa tecnologia, acharam a real aplicação que faz com que essa tecnologia realmente entregue um resultado, né, para o que ela veio. Então, o futuro
voltando lá um pouco na sua pergunta, né? É complexo, mas assim, exige o digital, ele vai estar presente, não tenha dúvida. Quem estiver estudando, quem estiver olhando realmente vai olhar para essas tecnologias, mas existe uma transformação cultural até de empresas. Tem setores conservadores e tem setores que já são mais evoluídos, né? Os setores mais conservadores, eles já vão começar a sofrer com essa falta de mão de obra. Então, assim, a geração vai estudar a tecnologia, ela vai evoluir. E as empresas que realmente não estiverem também nesse caminho da evolução tecnológica, provavelmente elas vão ter mais dificuldades, né? Inclusive, que se elas não digitalizarem, elas vão precisar de mão de obra que não vai ter mais. As pessoas, né? Porque a gente fica o tempo todo falando, olha, a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, né? Provavelmente, já está fazendo isso, com certeza. Mas as pessoas e as gerações que estão chegando, elas vão estudar, né? Porque elas não vão querer mais aqueles empregos. As empresas precisam se modernizar. Alguns setores são muito conservadores, alguns setores ainda têm resistência. Então, acho que o papel nosso também é levar, né, as tecnologias, apresentar, como o Fred colocou, né? A continuidade digital você entrega para a empresa, independente se você vai continuar comigo ou não, né? Isso daí é para sua vida, para o ciclo de vida do ativo inteiro, né? E então, assim, a tecnologia, ela vai continuar ditando ali, ela vai continuar sendo meio, mas ela vai causar uma transformação também na mão de obra. Legal. Gente, o papo tá incrível. Obrigado. André, tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Não, foi bem legal. Como sempre, né? Bastante enriquecedor conversar com pessoas que estão aí, que têm uma visão de vanguarda aí no mercado. Muito obrigado aí, Fred e Érica, pelo bate-papo. Quem quiser saber um pouco mais sobre vocês, sobre a Blossom, onde que acessa, como é que chega até vocês, quais são esses canais de contatos? Vocês vão nos encontrar nas plataformas usuais, no LinkedIn, vocês vão nos encontrar no Instagram, vão encontrar o site da blossomconsult.com, sem BR, né? E vão indo para Belo Horizonte, né? Tá todo Terra mundo... boa. Vocês estão... Terra boa, né? Eu quero agradecer aqui essa oportunidade. É sempre um papo enriquecedor, é como a gente consegue crescer. A FF tem sido uma promotora desse crescimento, tem sido uma motivadora, não apenas da Blossom, né? Tem sido uma motivadora, tem sido atuante aí nesse tema, haja vista esse momento que a gente está tendo aqui agora. Quero muito agradecer a oportunidade de trocar ideias e sair daqui melhor do que chegamos. Legal, obrigado. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, um papo muito gostoso. E espero ter outras oportunidades e recebê-los lá em Belo Horizonte. Vocês estão convidados para mais 9 vezes. Já combinamos, é verdade. Muito bom. Gente, partindo então para a despedida aqui, agradecer os convidados, agradecer ao André. Se vocês estão ligados no que nós falamos aqui, a gente falou sobre continuidade digital, a gente falou sobre atualização geracional, a gente falou sobre a necessidade de ter sempre, desde o início, desde o começo de um projeto, uma visão de sustentabilidade. A gente falou sobre implementar essa sustentabilidade com que haja tecnologia a cada etapa e, para isso, uma veia de inovação com propósito, né? Então, é um pouco disso a essência do que a gente conversou. Querem saber mais sobre temas dessa área? Segue a gente aqui no podcast I Love Being Cast, um podcast trazendo sobre transformação digital, inovação, continuidade digital. Agora vou adotar esse termo também, que eu adorei. Prazer estar com vocês aqui. Até o próximo. Até mais.